Olá, sejam muito bem-vindos. E para quem não me conhece, eu sou o pastor Wagner Lisboa. Eu, por misericórdia de Deus, estou pregando a palavra de Deus há mais de 12 anos. E me lembro como se fosse hoje, o dia que eu comecei a pregar, quando o pastor da minha igreja, ele disse para mim: Wagner, você vai pregar no culto de jovens no próximo sábado. E isso foi tão profundo e interessante, porque já faziam alguns meses que eu estava com o coração cheio de desejo de pregar. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu estava assistindo os DVDs de pregadores e dizia a Deus: o meu sonho é também ser um pregador da palavra de Deus. Eu dizia: Deus, o meu sonho é viajar o mundo, é viajar para outros países, viajar o Brasil, anunciando a tua palavra. E eu sempre disse: Deus, eu quero pregar coisas profundas, eu quero trazer mensagens que venham mudar a história das pessoas. E eu comecei a estudar, comecei a comprar livros, comecei a ler a palavra, comecei a me dedicar, a se aprofundar nos estudos teológicos, que é o estudo sobre Deus. E eu sempre olhava para os céus e dizia: Senhor, me levanta como pregador. Eu quero ser conhecido, eu quero ser honrado por Ti, sendo um pregador conhecido, sendo um pregador não somente reconhecido aqui na terra, mas reconhecido aí no céu. Um pregador aprovado pelo Senhor e aprovado pelo Teu Santo Espírito. E foi interessante que o dia que o pastor chegou até mim e disse: olha, Wagner, você vai pregar no próximo culto, neste sábado. Eu olhei para ele e disse: pastor, é de Deus, porque é o meu sonho pregar a palavra. E foi uma semana assim muito tensa. É normal a ansiedade, é normal a gente ficar tenso, é normal a gente ficar nervoso, com medo, ficar tímido. E foi muito forte o que Deus fez através da minha vida a partir daquele dia. Eu me lembro que preguei sobre Jonas. A mensagem foi um pouco exortativa já de início. E eu lembro que uma criança aceitou a Jesus. Eu fiquei muito feliz porque ali começou a minha história. Quando eu pregava, eu via aquelas pessoas chorando, sendo tocadas com a palavra de Deus. E a cada dia Deus foi abençoando, abrindo as portas. Pregava em pontos de pregação. Comecei a receber alguns convites em algumas igrejas que tinham próximas da minha casa onde eu morava. E foi assim, meus irmãos, que a minha história começou. É claro que no início surgem muitas pessoas que não acreditam, que duvidam, que até mesmo torcem contra, até mesmo vão liberar palavras negativas que às vezes entristecem o nosso coração. Mas a gente tem que ter uma convicção que foi Deus que nos chamou. E Deus começou a abençoar, e algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que o Senhor Deus também vai fazer isso na tua vida, você que deseja, você que tem esta fome de pregar, este desejo incessante. Isso é um sinal que Deus te chamou, é a vocação que Deus tem para você. Se é o teu sonho viajar o mundo, viajar países, viajar estados para pregar, eu tenho certeza absoluta que este sonho foi plantado por Deus dentro do teu coração. Então eu gosto de compartilhar a minha história porque isso incentiva as pessoas a acreditarem no sonho, a acreditarem na chamada, a acreditarem na vocação e também para saberem que todas as barreiras que se levantam, todas as dores, todos os sacrifícios que são necessários, todas as dificuldades que surgem, não é para parar você, mas é para ensinar você a crescer, evoluir e de fato se tornar um grande pregador da palavra de Deus e chegar no objetivo que é cumprir o propósito de Deus na tua vida. Então, algo que eu gostaria de compartilhar com vocês é um grande sonho que Deus realizou na minha vida. Muita gente não entendia e não acreditava. Mas todas as vezes que eu assistia DVDs de grandes eventos, eu orava, eu chorava e dizia: Deus, eu também quero pregar nesses eventos. E aconteceu algo muito forte na minha vida quando eu fui a primeira vez em uma viagem missionária para Camboriú, no Congresso dos Gideões. E eu me lembro que eu estava no meio da multidão, lá embaixo, e dizendo: Deus, será que algum dia eu vou ter a oportunidade, o privilégio de pregar naquele púlpito ali? E na mesma hora que eu pensei isso com Deus, o irmão que estava do meu lado, ele olhou para mim sem me conhecer, sem nunca ter me visto. Ele disse: você crê que um dia você vai estar com aquele microfone na mão pregando? Aquilo para mim foi algo assim muito tremendo. Eu passei a acreditar que Deus ia fazer isso na minha vida. E os anos foram se passando, e Deus me deu a oportunidade
Eu tive o prazer de conhecer um grande homem de Deus, que é em saudosa memória que nós falamos dele, que foi o nosso querido pastor Cezino Bernardino. Foi um pai ministerial. Ele me abraçou, colocou a minha família e eu dentro da sua casa, me deu o privilégio de sentar na mesa dele, aprender, e foi com ele que eu comecei cada vez mais a aprender e amar missões, entender que eu deveria pregar não somente por pregar, mas pregar por amor às almas, pregar por amor a missões. Deus me deu esta valiosa oportunidade que eu nunca me esqueci, de pregar no maior congresso de missões do Brasil, que é o Gideões Missionários da Última Hora. Inclusive, eu gostaria até de compartilhar com vocês um pedaço de uma mensagem que eu preguei, e você acompanhe comigo, por favor, e daqui a pouquinho eu volto aqui para continuar contando um pouquinho da minha história, porque tem muita coisa boa que eu quero compartilhar com vocês. Acompanhe comigo rapidinho e já já eu volto. Esses dois lugares, meio, para quem não sabe, é o lugar do destaque, lugar de pessoas honradas. Muita gente queria estar no meio, muita gente desejava estar no meio, muita gente queria ocupar o meio na sinagoga, lugar de honra, pastor Marinho, lugar de exaltação, lugar do destaque. Então colocaram Jesus no meio, porque para quem não sabe, Jesus era um rabino da época, e todo rabino que entrava na sinagoga, o chefe da sinagoga, era obrigado a convidar este rabino a se colocar no meio, porque era o lugar da honra, lugar dos honrados. Interessante que o canto é totalmente inverso. O canto é o lugar dos defeituosos. O canto era o lugar onde pessoas, por causa de seus defeitos, passavam horas na fila para participar de um culto. Então, quando entravam, olhavam para esta pessoa e diziam: tem defeito, vai para o canto. Você não presta, vai para o canto. Você tem defeito, você não pode nem pensar em ir para o meio. Esquece honra aqui dentro, esquece exaltação aqui dentro, vá para o canto, porque a igreja do homem é assim. Você tem defeito, vá para o canto. Você falhou, vai para o canto. Quem é que está sendo desprezado? Quem é que está sendo pisoteado? Quem é que está sendo desonrado? Quem é que está no canto? O diabo está dizendo: vai morrer aí, vai acabar tudo aí. Deus entrou aqui para te dizer: a minha graça te alcança agora. A minha graça. Pastor, ainda não deu certo, a obra não terminou ainda. Pastor, eu não recebi ainda o que eu tanto desejo, a obra não terminou ainda. Pastor, eu ainda não preguei, a obra não terminou ainda. Pastor, a minha família não veio para a igreja ainda, a obra não está terminada ainda. Pastor, eu ainda tenho dificuldade, a obra não terminou ainda. Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai te alcançar. Você não fica no canto, levante a mão para dar glória. Você não fica no canto, você não fica. Deus seja louvado, porque é só Ele que pode fazer todas as coisas, é só Ele que pode nos levantar e nos honrar. E assim foi indo as oportunidades. E algo que eu gostaria de compartilhar com vocês é que muitas portas começaram a se abrir. Comecei a viajar o Brasil, comecei a viajar vários países da Europa, comecei a receber convites, não porque eu sou bom, mas porque a misericórdia de Deus é grande, ela é infinita, porque é Deus quem faz tudo, tudo é para Ele, para a honra dEle, para a glória dEle, e eu tenho certeza disso, porque quando a gente se coloca na posição que Deus quer para nós, Deus pode fazer todas as coisas. Eu vou repetir, tem um lado espiritual, todo crente tem que orar, todo crente tem que jejuar, todo crente tem que buscar a presença de Deus, e não é porque é pregador. As pessoas pensam assim, tem que orar e jejuar porque vai pregar, isso é engano. Todo crente tem que orar e jejuar, buscar a presença de Deus, ter intimidade com Deus. Mas além desta vida espiritual que nós temos que ter com Deus, independente de sermos pregadores, nós precisamos conhecer a arte da pregação, saber falar de uma forma que toque as pessoas, se comunicar de uma forma correta, transmitir a mensagem com muita responsabilidade, com muita coerência e sem medo, sem timidez, porque quanto mais autoridade você tiver na pregação,
Quanto mais firmeza você tiver, quanto mais você se capacitar, você pode ter certeza que cada vez mais você vai ser uma ferramenta afiada nas mãos do Espírito Santo. E quanto mais afiada a ferramenta está, mais Deus pode fazer grandes coisas. Fique tranquilo, porque eu vou compartilhar aqui vários segredos, o porquê às vezes a pregação não está causando impacto nas pessoas, porque às vezes o sermão não está impactando tanto, está faltando coerência, está faltando profundidade, ou porque às vezes a gente tem tanta dificuldade de transmitir, de falar bem, de ter uma boa dicção, ter uma boa eloquência. Na segunda aula nós vamos falar mais sobre isso, mas eu reservei esta primeira aula só para encorajar você. E eu gostaria de compartilhar algo com vocês, que no meio dessas oportunidades que eu tive, a primeira vez que eu ministrei no Congresso dos Gideões, eu achava que ia ser de um jeito, mas foi totalmente de outro. Por quê? Porque eu descobri que não adiantava eu ter só a mensagem, que não adiantava eu ter só orado e jejuado. Eu descobri que eu precisava conhecer mais sobre a arte da pregação. A arte da pregação é quando o pregador entende que ele não é só um profeta de Deus, mas ele precisa ser um comunicador. E ele precisa montar um sermão com coerência, com linha de raciocínio. E existem vários tipos de sermões. Tem o sermão temático, tem o sermão textual e tem o sermão expositivo, que é o sermão mais poderoso que existe. Ele expõe as escrituras, o contexto. Isso requer do pregador mais conhecimento, mais profundidade, mais exegese bíblica. E é possível chegar nesse nível porque ninguém nasce sabendo. Eu comecei do zero, comecei só com os sonhos, comecei só com as promessas. E se você tem os sonhos, se você tem as promessas, você já tem tudo, porque Deus é aquele que realiza sonhos e cumpre promessas. Mas é necessário a gente fazer a nossa parte, se dedicar. Foi aí que eu percebi que eu não conhecia a arte da pregação. Inclusive, quando eu ia pregar, eu achava que eloquência era falar muito rápido. Eu não conseguia respirar corretamente, pregava fazendo aquela barulheira na respiração. E eu não entendia por que o povo travava. Eu não entendia por que o povo não estava entendendo a mensagem que eu estava pregando. E no meu pensamento eu dizia, eu acho que esse povo é frio, eu acho que essa igreja é fria, eu acho que esse povo não está cheio da presença de Deus, e não é bem assim. Muitas vezes o pregador está transmitindo o sermão de forma errada, não preparou o sermão como deve ser. E principalmente a comunicação está ruim. Não sei se você já viu aqueles pregadores que pregam respirando de uma forma que parece que vai acabar o ar e faz aquela barulheira no microfone para pregar, para falar rápido, porque acha que é o estilo que vai fazer a unção de Deus se manifestar, e a gente sabe que não é bem assim. Quer ganhar no grito, né? Não que seja errado gritar, a gente quando fica ali cheio de Deus, é claro que às vezes não tem como se controlar, por mais que a gente tente. E cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito de pregar. O que importa, é claro, é a unção de Deus e também o conteúdo da mensagem. O que importa é a comunicação do pregador, como ele repassa. Está conseguindo fazer o povo entender a mensagem? Está sendo coerente? Está agradável ouvir? Então eu percebi que eu tinha que melhorar muito. E eu não deixei isso me frustrar, não deixei isso me decepcionar. Eu peguei isso como um desafio e disse, eu vou estudar. Eu vou me preparar, vou fazer seminários, vou procurar ajuda. Foi aí que eu comecei a buscar ajuda com professores de oratória, com professores de respiração. Comecei a estudar, fazer seminários para pregadores sobre sermões bíblicos, sobre exegese bíblica. E isso mudou a minha história, isso mudou a minha vida. Quando eu comecei a me dedicar nisso, todas as igrejas que eu passei para pregar, eu não saía dessas igrejas sem outras agendas marcadas. Porque quando você está pronto, quando você se prepara, quando você passa em uma oportunidade, quando você passa por um púlpito preparado, se comunica bem, fala bem, de uma forma que toque as pessoas, está ungido de Deus, está cheio da unção, está com uma mensagem profunda, o sermão coerente, foi muito bem elaborado, não tem como as portas não se abrirem para você. Nunca vai faltar uma oportunidade para alguém pronto. Por isso eu tenho certeza que essas palavras vão despertar em você o desejo de buscar, de se dedicar, porque você também pode. Eu consegui superar muitas dificuldades. Hoje são milhares de pregadores que são ajudados com os nossos projetos online de ensino,
com cursos, com treinamentos. É possível você também superar essas dificuldades que você tem, talvez com a oratória, com a respiração. Talvez você não consiga ainda se comunicar corretamente, talvez você ainda não consegue transmitir um sermão com tanta coerência, talvez você não consegue elaborar um sermão bíblico. É possível, e você pode contar comigo, porque eu sou o primeiro a desejar, a querer que você realize o teu sonho, como muita gente tem conseguido, como muita gente tem superado as dificuldades na pregação e tem se tornado grandes pregadores da palavra de Deus. E antes de eu terminar essa aula, na segunda aula, eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre oratória, sobre elaboração de sermões, mas antes eu gostaria que você acompanhasse esse depoimento de um dos nossos alunos que estuda comigo, e você também pode fazer parte deste projeto. Foi muito bom estar aqui com vocês, eu aguardo você na segunda aula, não perca, porque tem segredos ministeriais para o teu ministério da pregação. Deus abençoe e até a próxima aula. Olá, paz do Senhor, meu nome é Jairo Caetano, eu conheci o pastor Wagner Lisboa aqui em Portugal e adquiri o curso que está sendo uma bênção na minha vida. Aprendi a montar sermões bíblicos que tem me auxiliado muito em minhas pregações. Havia muita dificuldade em ministrar a palavra de Deus, mas hoje eu encontro muita facilidade em estar ministrando através do curso que eu aprendi, técnicas de respiração, aprendi sobre a oratória, que tem também me ajudado muito a estar falando diretamente com a igreja. O curso tem sido uma bênção na minha vida. Eu agradeço ao pastor Wagner por essa oportunidade e que Deus te abençoe.